Hoje, gente, eu realmente quero falar, à medida que o movimento Ciência na Rede vai ganhando corpo, vocês vão perceber que eu vou aumentando a complexidade, eu vou aumentando a quantidade de informação que eu vou trazendo para vocês. Eu quero falar, para quem não sabe ainda, eu tenho um grupo no Telegram que chama Ciência na Rede, tá? Então, vocês podem, quem não se cadastrou, clica no link da bio, aqui do meu Instagram, que tem o link direto lá para se cadastrar no grupo do Telegram. No final do nosso bate-papo de hoje, eu vou mostrar alguns artigos científicos hoje. No final desse bate-papo, eu vou disponibilizar os artigos na íntegra, em PDF, para quem quiser, vai estar lá no grupo do Telegram, tá bom? Os artigos estão em inglês, esses artigos estão em inglês, são artigos internacionais, muito legais, que eu selecionei para compartilhar com vocês. Então, eu vou apresentar, vou falar um pouco hoje sobre alguns temas, né? E, ao final da nossa conversa de hoje, eu vou colocar os artigos lá no Telegram, tá bom? Gente, eu vou começar falando hoje sobre as diferenças de fototerapia e fotobiomodulação. Pode ter gente que discorde, sempre vai ter alguém, tem vários professores aqui, mas tudo que eu estou falando tirando que é a informação científica, que eu vou mostrar os artigos, né, porque eu falo assim, olha, eu não fico falando, eu mostro, tá? Mostro a comprovação científica para vocês e vou começar a compartilhar o artigo na íntegra com vocês. Então, mas tem algumas coisas de definição que, obviamente, que eu, como pesquisador na área, como ex-presidente da Associação Mundial de Laser, eu também tenho o meu entendimento, e algumas pessoas podem ou não concordar. Então, eu queria, inicialmente, falar para vocês, quando a gente fala assim, fototerapia e fotobiomodulação, tá? Boa noite, Eliane, Valquíria, Felipe, Cássia, sejam bem-vindos. Quando eu falo fototerapia e fotobiomodulação, por que eu faço essa diferença? Tá? A gente precisa entender que a foto... Vou começar pela fotobiomodulação, aí eu falo de trás para frente, que é mais fácil, eu acho. Quando eu falo em fotobiomodulação, eu estou falando, o nome diz, modulação, biomodulação. Eu estou, de alguma forma, interagindo, modulando, estimulando ou inibindo fenômenos biológicos. Tá? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, em reparo tecidual, eu quero acelerar um reparo tecidual. Então, eu estou doando uma energia para um tecido biológico, para células, né, para que elas possam, e isso comprovadamente, aumentar o seu processo, a sua velocidade de divisão celular, consequentemente, proliferação celular. Então, nós aumentamos a proliferação celular para melhorar, por exemplo, um reparo tecidual. Quando eu falo reparo tecidual, gente, eu não estou falando simplesmente cicatrização. Qualquer tecido. Pode ser, por exemplo, osso, reparo ósseo. Tá? O grupo com que eu trabalho lá na Noruega, eles acabaram, eu não participei desse estudo, foi um estudo de fratura de punho. Tá? Então, na Noruega, esses países frios, existe muita fratura de punho, desses ossos né, que compõem uma série de ossinhos também aqui, e são ossos pequenos, ossos complicados da articulação do punho. Muitas vezes as fraturas são muito difíceis de consolidar, muitas vezes muito dolorosas. Você não pode, por exemplo, engessar, a não ser que seja uma coisa muito grave, né, mas porque você tem uma perda funcional muito grande. Então, assim, esse é um artigo, esses países, por causa especialmente das práticas de esqui, né, e cross-country, essas coisas, né, e o esqui, a neve, etc., os esportes de inverno, tem muita queda, né, queda e a pessoa apoia assim com a mão, e você tem muita fratura de punho. Então, inclusive, foi terminado um estudo agora muito interessante, né, isso já não é uma coisa nova, a consolidação óssea, o reparo ósseo,
mas em punho, resultados muito bacanas, mostrando a consolidação de fraturas no punho com a laser terapia. Né? Então, nesse caso, o estudo foi deixado uma loja Caetano, boa noite, Naira, Aline. Então, foi deixado uma loja, um espaço, por exemplo, na tala, na imobilização, ou até mesmo no gesso, para se fazer a irradiação com laser. Os resultados foram fantásticos, aceleração de consolidação, redução de dor, uma perda muito menor de funcionalidade, de força, de preensão palmar. Então, assim, o reparo tecidual não precisa ser só a cicatrização de uma ferida. Pode ser um reparo do tecido ósseo, pode ser em qualquer lugar do seu corpo. Eu sempre diferencio, gente, reparo tecidual de cicatrização. Tá? Eu gosto de fazer essa diferença. A maioria das pessoas usa isso como sinônimo. Mas eu faço uma diferença seguinte. Quando você fala em cicatrização, nós estamos falando em formação de cicatriz. Tá? De alguma maneira, vai ter ali uma marca. Né? A gente fala assim, lutas, eu sempre falo no processo inflamatório, né? Lutas podem deixar marcas. Né? Agressões podem deixar marcas na gente, feridas e tudo. Então, quando você tem uma marca, você tem uma cicatriz, é diferente de você ter um reparo tecidual perfeito, onde você tem um tecido exatamente igual ao que era antes, não tem nenhum ponto, por exemplo, de substituição de células diferentes, nenhum ponto de fibrose, nada, um tecido perfeito, um reparo tecidual perfeito. Boa noite, Angélica, Lila, J2MP Suplementos, Gabriela. Boa noite, galera. Então, assim, quando eu estou falando de fotobiomodulação, eu gosto de mostrar que nós estamos interagindo com fenômenos biológicos. Então, vou dar alguns exemplos aí de fotobiomodulação, como, por exemplo, a modulação do processo inflamatório. Né? A gente sabe, e eu falo muito nas minhas aulas, é uma área que eu acho fantástica, porque hoje o conceito de inflamação, o conceito de processo inflamatório, ele vai muito além do que aquilo que a gente conhecia classicamente. Que a gente pensava assim, olha, galera, a inflamação, os exemplos que a gente dava era assim, olha, um entorse de tornozelo, uma pancada, um estiramento muscular, um corte, né, uma queimadura, mas hoje nós sabemos que o conceito de processo inflamatório vai muito além disso. Tá? Na verdade, nós consideramos que qualquer desequilíbrio orgânico pode gerar uma resposta inflamatória. Inclusive, obviamente, com agentes externos, agentes infecciosos, bactérias, vírus, né? Verminoses e por aí vai. Tudo isso vai levar a uma resposta inflamatória do nosso organismo. Por exemplo, o que mais? Os fatores clássicos que eu já falei, mais coisas como a gente sabe hoje, como eu já comentei, como, por exemplo, o envelhecimento, a obesidade, né? A hiperglicemia, tá? O ciclo menstrual na mulher, a menopausa, desequilíbrios hormonais, tudo isso são o que eu, professor Rodrigo Martins, chamo de fatores fisiológicos desequilibrantes. Então, são fatores que eles são do nosso corpo, eles fazem parte da nossa fisiologia, mas em algum momento eles podem ser interpretados como uma agressão, como um desequilíbrio que pode gerar uma resposta inflamatória. Tá? A Sandra está perguntando sobre artrite. Tem muito trabalho sobre artrite e osteoartrite, tá, Sandra? Inclusive, saiu um trabalho muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Caetano está aí, pode se interessar, tem vários colegas pesquisadores. Saiu um artigo agora em 2021 do Proceedings of National Academy of Science, uma revista fantástica, PNAS, tá? Que é esse aqui, ó, que mostra, né, a câmera vai mostrar invertido, mas depois, quem quiser, eu posso passar a referência, que coloca o tecido adiposo
como um fator fundamental para a regulação da osteoartrite. Tá certo? Então, artigo 2021 de uma das melhores revistas médicas do mundo, Proceedings of National Academy of Science. Tá? Então, chama Adipose Tissue is a Critical Regulator of Osteoarthritis. Então, tecido adiposo é um regulador crítico, fundamental da osteoartrite. Então, um artigo fantástico. Tá? Eu consegui hoje, é uma revista que é paga, então eu pedi fora do país, recebi o artigo, né, através dos colegas aí, pesquisadores. Então, é muito interessante. Então, esses fatores, por exemplo, doenças autoimunes, né? Quando a gente fala assim, vocês perguntaram de artrite reumatoide, é uma doença de fundo autoimune. Está muito relacionada ao emocional, por exemplo. Né? Quando você pega uma pessoa com artrite reumatoide, se você buscar no histórico dela, você pode ter certeza que você vai encontrar relação com fatores emocionais na pessoa com artrite reumatoide. Tá? Osteoartrite, por exemplo, tem a ver com obesidade, tem a ver com sobrepeso, tem a ver com um monte de coisa. Que tem relações, não existe um fator etiológico único definido, né? Mas está relacionado a várias dessas coisas. Pode ser relacionado a lesões, por exemplo, como lesões de ligamento, lesões no membro contralateral, no outro, mas, bom, isso é parte músculo-esquelética, não é meu objetivo hoje. Estou falando de fotobiomodulação, né? Então, olha, a proliferação celular, veja bem, vamos lá, galera, interage comigo aqui. O que é interessante para a gente? Aumentar a proliferação celular ou inibir a proliferação celular? O que vocês acham? Coloca aí, responde para mim. Professora Fernanda Púpio, Amanda, né? Olha, meu amigo Bruno Herrera, lá dos Estados Unidos, também participando, pesquisador, fera, tá? Da área de odontologia. Boa noite, Bruno. Prazer, uma honra ter você aqui comigo. Bruno, eu fico até envergonhado de falar de inflamação, que o Bruno trabalhou em Harvard com inflamação, um dos caras mais feras de inflamação do mundo, né? Então, enfim. Vamos lá. O que é mais interessante, gente? Aumentar a proliferação ou inibir a proliferação? Depende, né? Depende. Depende da situação que você está. Tá bom? Imagina que você tenha um paciente que ele tem uma tendência a cicatrização hipertrófica, por exemplo. Tá? E aí você sabe que na hora que você fizer um procedimento existe uma grande chance de acontecer um processo de reparo tecidual exagerado que não vai ficar legal e que vai dar problema. Nós podemos, com a fotobiomodulação, modular esse processo. Inibir, tentar prevenir um processo de cicatrização hipertrófica, reduzindo a proliferação de fibroblastos, por exemplo. Entendeu? Num caso, por exemplo, a gente sabe que a fototerapia ela é contraindicada para casos de câncer, né? Especialmente para vocês que trabalham na estética, tem que ter muito cuidado ao se usar luz se você tem qualquer tipo de lesão cutânea que pode ser sugestiva, por exemplo, de câncer, de um câncer de pele. Um carcinoma basocelular, um melanoma, o que quer que seja, é contraindicação restritiva mesmo, não pode irradiar ali em cima. Tá bom? Na dúvida, se você não sabe o que é aquela lesão, não faça nenhum procedimento de fototerapia em cima daquela lesão. Uma vez eu dei uma entrevista para uma revista americana chamada Dermatology News ou Dermatology Today, não sei. E eu estava falando, porque a gente tinha acabado de publicar um artigo mostrando que, um artigo com melanoma, com câncer de pele, mostrando que, dependendo da energia que você fizesse, você aumentava muito a proliferação do melanoma. E isso acontece realmente, tá bom, gente? E aí foi um quiprocó, saiu em mais de 5.000 sites na internet essa entrevista minha.
E o pessoal estava em polvorosa, porque parece lá o professor Rodrigo Martins, pesquisador de laser, presidente da Associação Mundial de Laser, falou que o laser pode dar câncer de pele. Eu disse, não foi isso que eu falei. Que fique bem claro, a laser terapia não causa dano ao DNA, não causa quebra de DNA, até onde nós sabemos, tá? A energia do laser não é suficiente para, né, não é uma radiação ionizante, então não causa câncer. Mas, se o paciente está com uma lesão especialmente superficial de pele, você vai fazer uma irradiação, não faça numa região que possa ser uma lesão, uma neoplasia, tá ok? Então, fica entendido isso. Então, se você entregar uma energia para uma neoplasia, para um câncer, existe uma grande chance de você aumentar essa proliferação celular. Tá? Então, eu já dei um exemplo de que não queremos proliferação, né? Mas tem outras situações que nós queremos proliferação. Então, isso é fotobiomodulação. No momento de uma ferida crônica, uma ferida de difícil cicatrização, eu quero proliferar a célula, eu quero fechar essa ferida. Eu quero aumentar tecido de granulação, eu quero melhorar o processo de reparo tecidual. A inflamação é fundamental para que, na continuidade, ocorra o processo de reparo tecidual. Tá? Uma inflamação que tenha um bom curso, né, que tenha um bom desenvolvimento, vai culminar num bom reparo tecidual. Uma inflamação que não se resolve bem, ela vai culminar especialmente em quê? Você sabe? Num processo fibrótico, tá? Então, a inflamação mal resolvida, via de regra, vai terminar em fibrose. Existem dois processos clássicos, né? Oi, Cássia, boa noite, minha amiga lá também dos Estados Unidos, né? Diretora de uma das maiores empresas de laser dos Estados Unidos e do mundo. Prazer, obrigado por estar aqui com a gente. Né? Um laser que eu uso bastante nas pesquisas aqui, o laser da Sumos Medical Laser, lá dos Estados Unidos. Obrigado por estar participando aqui. Então, assim, via de regra, o nosso corpo tem duas possibilidades quando a inflamação se cronifica, quando ela não é bem resolvida. Quando, por exemplo, você tem uma parasitose que o corpo não consegue matar, você pode encapsular. Quando você tem, por exemplo, partículas de sílica, asbestoses, etc., você pode encapsular isso formando granulomas. A outra situação de uma inflamação mal resolvida é a substituição de um tecido normal por um tecido afuncional, que é a fibrose. Tá certo? Então, quando você vê, gente, por isso que eu falo, não existe outra situação. Isso acontece no pulmão, no tecido adiposo, no culote, no fígado, tá? Fibrose, resultado de um processo inflamatório que não evoluiu bem. Entenderam isso? Então, quando você pega, por exemplo, uma celulite que está com fibrose, de onde veio essa fibrose? Não apareceu, não tem pirlim-pim-pim, não tem mágica. Houve processo inflamatório. Entendeu? Por que pessoas mal informadas dizem que não tem inflamação? Desculpa, não sabe o que está falando. Vai estudar, ok? Então, assim, tem inflamação, tem edema, tem dor, tem hiperalgesia, tem alteração de temperatura, todos os sinais. Muitas vezes tem a fibrose. É o quê, gente? Me desculpa, tá? Eu sou professor, pesquisador, cientista e estou falando aqui para vocês, olha, estou ensinando, né? Eu não escutei falar. A gente trabalha com pesquisa há 30 anos nisso aí, tá ok? Não vai falar tá ok, não, desculpa, não vou falar mais tá ok, não, tá ok, tá bom. Mas, olha aí, tá ok, não dá. Então, processos, né, que a gente vê aí na fotobiomodulação. Né? Entenderam? Quem fizer aula comigo vai estudar isso a fundo, né? Eu vou mostrar uma série de situações para vocês. Modulação de espécies reativas de oxigênio. Angélica está perguntando, úlcera venosa com ferida aberta na pele ocasionada por doença autoimune inibe ou prolifera as células. Angélica,
Eu vou falar para você que, normalmente, você tem uma úlcera venosa, que inclusive, é menos mal do que a arterial. De qualquer maneira, você tem a ferida, você tem a doença autoimune e você tem um tremendo processo inflamatório. Eu indico para você, vou fazer esse parêntese aqui, faz a terapia com laser local e faça ILIB. Tá? Nesse caso, eu já falei para vocês aqui que os artigos, os estudos clínicos com ILIB estão saindo agora, uma coisa muito nova, mas pela evidência científica de prática clínica que eu, como pesquisador, tenho, eu falo para você, faça o ILIB e faça a irradiação local, tá? Vai depender do teu objetivo naquele momento. O paciente está com dor, tem um processo inflamatório muito grande, temos uma dose de energia mais anti-inflamatória. O paciente não tem dor, não tem, está muito legal, a ferida está legal, está bonitinha, vamos fazer doses de cicatrização, são diferentes. Se você usar uma dose anti-inflamatória num processo que você quer cicatrizar, provavelmente você vai inibir a cicatrização, você não vai evoluir bem. Então, você precisa saber a dosimetria para cada coisa, tá bom? Então, gente, tudo isso é fotobiomodulação. Eu ia falar de diabetes. Tem um estudo, o professor Caetano está aqui, ele publicou, inclusive, Caetano, não sei se você está por aí ainda, se você tiver, dá um oi aí para mim. Tem um estudo fantástico, o professor Caetano participou, que eu separei aqui. A primeira autora é a doutora Tânia Yoshimura, né? Tem o professor Caetano, está aqui publicado no Journal of Biophotonics, né? E a professora Marta Simões Ribeiro, lá do IPEM, a chefe aqui, orientadora do grupo, né? Esse trabalho é muito interessante. Ele trabalhou com animais, mas com hiperglicemia e tecido adiposo abdominal. Então, animais obesos, com grande adiposidade abdominal, infiltrados inflamatórios no tecido adiposo e hiperglicemia, mostrando os efeitos da fototerapia, reduzindo glicemia e reduzindo o processo inflamatório do tecido adiposo. Tá? Então, o Journal of Biophotonics, uma das melhores revistas de laser do mundo. Um tremendo estudo. Vou colocar no Telegram para vocês depois. Tá? Então, é um dos artigos que eu estou falando aqui. Então, olha só, no paciente diabético, gente, uma das coisas que a hiperglicemia causa, o que é? O aumento do estresse oxidativo. Tá? Gente, você que está me escutando aí, ó, aproveita para chamar o colega aí, vamos enriquecer mais essa live aí, vamos mandar o aviso para o colega de vocês que está legal aqui a live, né? Pessoal assinando, Nath, Lu Meneguin, Andressa, Débora, Mizio Luquezzi, esse nome é difícil. Mas então, você sabe aquela neuropatia diabética, né? A neuropatia diabética, uma das coisas que acontece muito ali na terminação nervosa devido à hiperglicemia, um aumento do estresse oxidativo e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Tá? Esse aumento das espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, vão matar a terminação nervosa. Então, você começa a ter aquelas perdas sensoriais da diabetes. Né? Mas o mais interessante é que com o tratamento de fotobiomodulação, além de você fazer o reparo tecidual, é muito comum o paciente começar a referir retorno de sensibilidade depois de um certo tempo. Uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês, gente, é o seguinte, tratamento inclui tempo. Eu quero que vocês que estão aqui gostando, que estão compartilhando comigo essa noite de terça-feira, que vocês comecem a entender que não existe mágica, não existe tratamento de 2 dias, não existe, né, esse tipo de coisa. Tratamento tem tempo, tá? É importante que o corpo reaja a isso.